Continuando a aula 5, né, nós dividimos em mais de uma parte e aqui nós vamos iniciar o tópico Origem da Biodiversidade. Recorrendo aqui ao James Lovejoy, esse pensador inglês que estabeleceu a teoria de Gaia, né, que ele lembra o seguinte: nossa tendência é esquecer que os procariontes, uma simples bactéria, mantiveram uma biosfera bem-sucedida e representaram a vida na Terra por cerca de 2 eras. Essa vida invisível, né, é algo que a gente precisa dar um pouco mais de atenção, né? E também a gente precisa conectar essas questões com as questões de mudanças climáticas. E aqui eu recorro a uma pesquisa do Smithsonian Tropical Research Institute, que é o instituto mais importante dos Estados Unidos, no nível federal, de pesquisa em diversas áreas, inclusive na área tropical, a partir de amostras de grãos fósseis de pólen, que é a palinologia que estuda isso, na Amazônia venezuelana e colombiana, observou-se que nos períodos mais quentes haveria mais biodiversidade. E então são questões que a gente vai somando, vai compreendendo a complexidade do cenário, né? E se a gente se aproximar um pouco, bem mais, né, nas idades geológicas e olhar o Pleistoceno, né, até os últimos 12 mil anos, a temperatura se alterou diversas vezes. A Terra esfriou, depois esquentou, teve rápidos invernos, rápidos verões, longos invernos, longos verões, até que se estabilizou razoavelmente nos últimos 10 mil anos, né? E a temperatura da Amazônia ficou um pouco mais baixo do que ela era por milhares de anos, né? De qualquer maneira, uma das teorias que explica a origem da biodiversidade relaciona essa questão de a seca aumentou, a seca diminuiu, um período chuvoso que se prolongou enormemente por muitos anos, e tem áreas, inclusive, da Amazônia que se tornaram savanas. Os cientistas às vezes falam de savanização da Amazônia, né? E então é um pouco disso que nós vamos ver agora. O Aziz Absaber, eminente geógrafo lá da Universidade de São Paulo, recentemente falecido, ele nos lembra o seguinte: no cinturão de máxima diversidade biológica do planeta, que tornou possível o advento do homem, a Amazônia se destaca pela extraordinária continuidade de suas florestas, ordem de grandeza de sua principal rede hidrográfica e pelas sutis variações de seus ecossistemas a nível regional e de altitude. E tanto o Absaber quanto o Paulo Vanzolini, grande especialista em répteis e também músico, eles criaram uma teoria a partir dos estudos do Jürgen Hafer, no final da década de 60, sobre os refúgios, né, do Pleistoceno, as ilhas, né, para onde muitas espécies teriam seguido, tanto espécies vegetais quanto animais, para sobreviverem a um período mais seco. Seriam áreas mais úmidas dentro de uma Amazônia bem mais seca, né? E ele cunha essa frase, o Aziz Absaber: sabíamos que entre 23 mil e 12 mil anos antes de Cristo houve num certo momento. Isso tudo vai nos ajudando a compreender, né, a complexidade da Amazônia. A origem não é uma origem igual. A floresta tropical, ela não se formou a partir de uma única árvore ou de um único ser. Há diferentes formas de organização, né, dessas espécies, e isso tem uma explicação muito importante na biodiversidade atual. A megafauna é aquela fauna que foi extinta, né, dos dinossauros, na época dos dinossauros. Nas regiões, nas bordas da Amazônia, né, principalmente no Peru, na Bolívia, no Maranhão, no Acre, conseguiu-se identificar representantes da megafauna pela maior facilidade de pesquisa arqueológica. A gente sabe que fazer pesquisa arqueológica, principalmente de restos de animais e mesmo ossos, é bastante difícil no clima tropical quente, na umidade e com a quantidade de seres que acabam destruindo essas matérias orgânicas, né? E esse gráfico ele procura de uma maneira muito simples, bastante pecando
pelo científico e se dedicando à questão da educação ambiental, né, a compreensão, né, que como que a gente lê, quer dizer, à esquerda nós temos os períodos secos, florestas cada vez que perdem mais folhas, as caducifólias, e à direita nós temos as florestas mais chuvosas e que têm folhas permanentes, perennifólia. Há um aumento da altura das árvores, que podem chegar em média a 55 metros. Nós temos árvores muito mais altas e recordes muito maiores que este, até 80 metros aqui no Pará, no Paru. E uma quantidade de milímetros, se a gente olhasse o gráfico de baixo, a barra de baixo, né, quantidade de chuvas, né, anuais. Então nós vamos ver que quanto mais chuvas, né, haverá um aumento de epífitas, são aquelas espécies que ficam sobre as árvores, né, entre orquídeas, cactos e daí por diante, né, e um aumento da altura das árvores e o aumento da biodiversidade. Eu acho que isso ajuda um pouco a mostrar a importância da umidade permanente, né, para a biodiversidade. Esse é o purussauro, o crânio de um jacaré gigante. Essa mandíbula, né, chega a 6 metros, imagine, e foi extinto há 12 mil anos, quando o homem já estava presente na Amazônia, né? A gente tem registros, como veremos mais adiante, muito mais antigos da presença humana na Amazônia, né? Então, essas pesquisas, né, arqueológicas da megafauna nos ajudam a compreender como era a vegetação, a paisagem amazônica neste momento, né? Passando agora para um outro tema. Então, nós começamos aqui com uma citação de um dos principais duplas de viajantes, os que seriam hoje austríacos e alemães, Spix e Marcius, que vieram ao Brasil em função do casamento do Pedro I do Brasil com a Carlota Joaquina, da origem da Casa Real da Áustria. Isso foi a primeira grande abertura para cientistas visitarem a Amazônia, e os Spix e Marcius coletaram tal quantidade de plantas que demorou mais de 80 anos para a ciência, ou seja, 3, 4 gerações de biólogos e classificando essa flora coletada. E cunharam essa frase que explica um pouco. A Amazônia, já naquele momento, já é uma citação de quase 200 anos. Então, se a gente simplificar, né, em 5% da superfície terrestre, acredita-se que esteja mais de 30% de todas as espécies vivas. Isso são suposições, né? Talvez seja até muito mais, uma proporção muito maior, né? Nós temos fronteiras do conhecimento tanto nos oceanos como nos vegetais e animais inferiores. Tudo na floresta tropical é raro, são poucas espécies que a gente encontra, né? É comum ter 100, 200, até 200, até 400 espécies de árvore num hectare, né? Mas o número de espécies, número de exemplares ou espécimes da mesma espécie é sempre bastante reduzido, né? Isso é um fato muito importante da gente compreender. Um outro estudo do Schubert, que o Schubert revela, né? Na verdade, ele falou que em 2.000 metros quadrados, que é uma pequena área, é 1/5 de um hectare, né? Encontrou-se 505 espécies de árvores e palmeiras mais altas que 1,5 metro. Então, de diâmetro, de altura, perdão. Então, isso tudo vai mostrando a diversidade. Numa área de 100 hectares próxima a Manaus, foram descobertas 1.652 espécies vegetais, incluindo 100 novas para a ciência, 20 das quais não se possuía sequer a denominação popular. A maior parte das expedições científicas conseguem identificar novas espécies ou confirmar espécies que foram encontradas há bastante tempo. Seguindo um pouco mais adiante sobre essa diversidade, tem uma coisa muito importante. Num sítio de 1 hectare, 1 hectare é 10.000 metros quadrados, está errado aqui, é 10.000 metros quadrados, não quilômetros quadrados, e onde se pesquisou um sítio num lugar, e daí uma distância de 15 quilômetros, um outro sítio.
né? E apenas 50% das espécies vegetais, aqui não só de árvore, né, eram encontradas nos dois, né? Isso mostra como a floresta vai se alterando em função da sua formação geológica, de solos, de disponibilidade de água e daí por diante. Se a gente vamos passar agora para o próximo item, que são os tipos de vegetação. Isso aqui é uma simplificação bastante grande, quando a gente classifica a Amazônia com cerca de 8 tipos de ambiente, né? E a grande maioria da vegetação está representada entre as florestas ombrófilas abertas e as densas. As abertas são aquelas que, se a gente tiver no solo, a gente enxerga mais a penetração da luz e a gente enxerga o céu. Então, acho que isso dá uma dimensão que a maior parte, mais de 80% da Amazônia, se não próximo de 90%, se constitui de formações florestais, né? E essa diversidade nós estamos descobrindo a todo momento. Aqui eu apresento um mapa identificado um novo ecossistema na Amazônica, chamado Mata Atlântica Amazônica, que tem características próprias e num ambiente, é uma floresta mais próxima do oceano, né? A gente só não sabe ainda se essa é uma floresta apenas de Curuçá, nesse município, ou que se estenderia entre São Luís e Belém, ou seja, nós temos mais perguntas do que descobertas, do que classificações, e esse é um dos exemplos de que nem sabemos como orientar a conservação se não temos uma ideia mais completa de que ambiente é esse, aonde ele existia e se ele foi bastante modificado ou não. A gente precisa olhar cada folha, né, a superfície de cada folha, como capaz de abrigar uma quantidade de espécies, uma quantidade de vida surpreendente, né? Um dos projetos que pesquisa isso é o programa Biota, lá da Universidade de São Paulo, da USP, que indica que cada planta, cada espécie de planta, teria associada pelo menos, ou cerca, estima-se, 700 espécies de bactérias. Imagina então associar a 60 mil espécies de vegetais já classificadas na Amazônia, que pode subir imagina a quantidade de seres inferiores com bactérias associadas, né? São números incompreensíveis e hoje muito distantes do nosso conhecimento, né? E na verdade os cientistas que trabalham com isso observam que praticamente a gente não sabe, sabe 3% do potencial do que poderia se saber, né? E se a gente for mais adiante ou olhar para baixo, para os solos, né? A pesquisadora da Embrapa, Maria Ângela Hungria, especialista em micro-organismos fixadores de nitrogênio, né? Ela lembra que aí tem uma fauna, uma microfauna estupenda e que a gente pouco compreende e que tem uma função vital para que a floresta tenha a exuberância que ela tem, a dimensão que ela tem, porque sem esses micro-organismos nós não vamos conseguir que essa floresta sobreviva. E agora, voltando para a grande dimensão, vamos olhar o outro lado, a grande árvore. Uma coisa importante é que a maior parte dessas árvores são relativamente jovens. A média de idade das grandes árvores é próxima de 110 anos. Até porque os fortes ventos e o trabalho das formigas e cupins, que são as térmitas, e outros insetos acabam comprometendo o próprio peso que as epífitas acabam significando para as árvores, acaba promovendo, num certo momento, uma queda, né? O crescimento de uma grande árvore é bastante lento. Você acreditava que ela cresceria 3 milímetros por ano, mas não, ela cresce cerca de 1 milímetro por ano. Isso até provoca toda uma discussão sobre o manejo florestal, né? A retirada de algumas árvores para uso da madeira. Então, é uma questão que, por mais que isso seja uma atividade econômica que tem potencial, a gente ainda pouco conhece, porque a ciência pura, vamos dizer assim, ainda tem muito a descobrir. Até nos estratos menores da floresta, que não chegaram ainda ao dossel, né?
Tem espécies, às vezes, de idade bastante avançada, mas que estão ali num estágio intermediário de alcançar a luz, né? E como que as florestas se defendem dos ventos, né? Basicamente criando uma estrutura de apoio entre as suas copas, né? Muitas espécies lançam asas laterais, que a gente chama de raízes tabulares, e que na linguagem popular chama sapopemas, né? E isso é típico em Sumaúma e muitas outras espécies, né? Tudo isso para dizer que para sustentar essas centenas de espécies vegetais e animais que estão numa grande árvore, né, há dezenas de milhares de outros seres inferiores, bactérias, vírus, fungos e daí por diante associados, né? E agora vamos visitar a parte alta dessas árvores, né? É a chamada canópia, ou zona aérea, a copa, o dossel, enfim, são muitos os nomes. E o importante, se a gente olhar, considerando que a Amazônia, a maior parte da Amazônia é coberta de florestas, né, que se for uma floresta densa, essa copa consegue segurar, reter até 95% de raios solares. Se for uma floresta aberta, essa retenção é bem menor. E o que torna a parte inferior, né, da floresta, o subbosque, uma área bem mais escura e úmida se comparada à parte superior, né? Muito das folhas, que a gente chamaria de a comida, né, produzida pela floresta, né, os frutos, as flores e daí por diante, né, eles são produzidos nessas camadas superiores, né, nos andares superiores da floresta, não só no dossel, mas na camada imediatamente inferior também. Voltando à questão de diversidade, né, de espécies associadas entre árvores e os invertebrados que as devoram ou ali estão vivendo, né? Quando a gente elimina esses ambientes naturais, a gente está provavelmente eliminando também as espécies de invertebrados e outros animais e flora associados às grandes árvores, né? E outra estimativa que tanto Terry Irving como outros pesquisadores têm feito é que boa parte das espécies vivam exclusivamente ou principalmente ou dependam de alguma maneira das canópias, ou seja, do dossel. Então o que é produzido ali tem uma importância tão grande para a floresta. A gente esquece, porque está acostumado a andar no chão da floresta, esquece disso. Se a gente fosse olhar um pouco, então, as florestas de terra firme, que são as florestas não inundáveis ou não inundadas permanentemente, que é a maior parte da vegetação da Amazônia, né? A gente tem uma situação que a maioria das árvores não perde folhas no período seco, são as perennifólias. Existem vários estudos de botânica, depois nós vamos ver isso mais para frente, que tem algumas árvores que são dominantes em número de espécies, né? A sapucaia, a maçaranduba, e a gente poderia aqui listar um conjunto de espécies. Essa é uma grande castanheira com um imenso cipó no Rio Juruena, no norte de Mato Grosso. Se a gente for olhar a floresta enquanto andares, né, nós temos, simplificando bastante, o de baixo, né, o subbosque, plantas rasteiras, samambaias, é onde está a lixeira, ou seja, aquela camada de folhas que está em putrefação e que vai virar novos elementos químicos para toda aquela flora continuar e fauna continuar a sobreviver, e ali chega pouca luz, muita umidade. Um segundo estamento um pouquinho mais alto, entre 5 e 20 metros, né, a terceira parte, né, que a gente chama de abóbada foliar, né, que bastante folha, e tem árvores típicas daquela área, né? Uma delas é a embaúba, que na verdade ela é a embaúba especializada em recobrir rapidamente o solo e que conseguem, com folhas bem grandes, ocupar grandes espaços de luz, né? E por fim a canópia, né, que é a parte alta, nas florestas mais altas, 50, 55 metros. Isso é bastante variável, tem regiões
o comportamento é diferente. E aí temos as grandes árvores que sempre se destacam. E aqui uma pequena visão da importância das raízes para captação, né, de microelementos, de umidade, que presente em muitas árvores, né? E também vamos encontrar milhares e até milhões de algas, musgos, cogumelos, líquens, enfim, em permanente relação, disputando água, disputando elementos químicos, disputando espaço com os outros seres, né? E quanto mais baixo, mais úmido, mais fungos. Vamos passar agora numa outra visão de alguns outros ambientes. A gente falou um pouco da terra firme, vamos falar um pouco da várzea. É uma área inundável. Vocês estão vendo aqui uma várzea, inclusive, inundada, né? Essa é uma outra visão, mas do Lago Grande, em Monte Alegre, e já um lago onde tem Vitórias Régias, como podem ser vistas, né? E que nos faz pensar que as várzeas, elas têm uma importância vital em várias questões de biodiversidade, de alojamento das espécies de peixes para sua reprodução, e o homem vem ocupando há muitos anos isso, manejando, né, as várzeas, e o Cláudio Vilas Boas, um grande indigenista, lembra que o tempo inteiro há uma luta pela vida, que é o que a gente falou. As várzeas têm, proporcionalmente da Amazônia, uma área muito pequena, né? Equivale a 2 vezes um país como Portugal, assim, pouco menor que o estado de São Paulo, por exemplo, né? Mas tem uma função vital, como a gente sabe, né? É o que o Harold Scioli, um grande especialista em solos, lembra como a zona anfíbia da Amazônia, né? E parte disso é ocupado por campos, né, que eles chamam de prados flutuantes, né? E é uma região que a gente sabe bastante frágil e que está em todo momento ela está em movimento. E a gente tem na várzea, tanto a várzea alta quanto a várzea baixa, e a gente pode ter outras classificações aí mais detalhadas, mas a gente encontra a seringueira típica de várzea, tanto que a ocupação, nós vamos ver no período da borracha, foi basicamente seguindo as várzeas, as áreas semi-inundáveis dos rios, né? E também é uma região na área mais alta, com grande quantidade de cipós e vários tipos de epífitas, né? E vamos falar um pouco do igapó, que é uma floresta mais típica dos rios de água preta, de água escura, e dos rios de águas verdes, que são os rios que vêm do Planalto Central. São ambos rios bem mais pobres em sedimentos e tem uma característica bastante distinta da várzea, né? Apesar de que muitas vezes, mesmo em rios de águas brancas, as pessoas chamam de igapó, né? Alguns tipos de várzea. Então, aqui é uma floresta de um igapó no rio Jaú, né? Na verdade, em termos numéricos, é uma floresta bem pequena, né? Nas formações costeiras, nós temos os mangues, que os manguezais têm várias funções, né? Eles são considerados por toda a ciência como dos ecossistemas mais importantes do planeta. Sejam porque eles contêm o movimento da maré, sem os mangues haveria uma erosão enorme nessas áreas tropicais, e há mangues somente nas áreas tropicais. Os mangues aqui no Brasil vão até Laguna, em Santa Catarina, e no hemisfério norte, na América do Norte, até o México, parte do México, né? E ele, na verdade, é um grande berçário. Então, a retirada dos manguezais, a humanidade perdeu uma quantidade significativa dos manguezais nos últimos 50 anos, o Brasil também, principalmente no Nordeste e no Sudeste, né? E na Amazônia bem menos. Isso tem um impacto muito grande nessas diversas questões, na erosão, na perda da quantidade de espécies de interesse para o homem, de peixes, moluscos. Se a gente juntar, né, o mangue, que mais ou menos ele é praticamente contínuo, claro, com as barreiras dos rios e alguns lugares com praias e tal, mas entre São Luís
e a costa da Venezuela está um dos maiores conjuntos de manguezais do planeta. Claro que no Sudeste Asiático ele também é bastante presente, mas aqui em termos das Américas, essa é a maior região com manguezais, né? Recentemente o ICMBio publicou, né, o Atlas dos Manguezais do Brasil, que eu recomendo fortemente que vocês deem uma lida, e aí nós estamos vendo o mangue naquele momento da seca da maré, né? Que é onde inclusive se coleta o caranguejo, se montam armadilhas, currais, daí por diante. Também referenciado no Atlas, os manguezais não têm só aquelas funções comentadas de maré, de segurar a maré, de prover alimentos e, enfim, manutenção da biodiversidade. A questão do carbono vem sendo uma questão cada vez mais considerada para nós num ambiente de mudanças globais. Aqui nós temos uma foto onde nós introduzimos o próximo tema, que são as paisagens culturais, né? O homem vem modificando a paisagem. Então, a gente sabe na Amazônia, aqui no Mega Delta, que onde tem muito açaí, tem presença humana. No Xingu foram feitos estudos também, e na Amazônia, em diversos locais, das espécies que o homem vai aumentando a sua quantidade para que ele possa se beneficiar dessas espécies, né? Então, são as florestas enriquecidas, são os ambientes naturais enriquecidos. Então, a gente vai voltar a esse tema mais adiante. E, por fim, eu gostaria de tratar aqui da último tema dessa aula, que são as florestas secundárias. Usa-se muito o termo floresta primária para floresta não alterada, e florestas secundárias para aquelas que foram modificadas pelo homem, né? Os números variam, mas há pelo menos 15 milhões de hectares, o que é uma área maior que a soma dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Imagina, nós conseguimos desmatar isso em menos de 50 anos, e uma boa parte dessa área está abandonada ou está sendo abandonada, e as razões disso nós veremos mais adiante. E isso precisa ser pensado principalmente para as áreas de alto impacto, como a área de endemismo Belém, Sudoeste do Pará, Rondônia, Norte Mato Grosso, né? Que é a área de expansão da fronteira agrícola. E hoje nós temos esse pesadelo, que é a restauração de a necessidade de restaurar mais de 15 milhões de hectares na Amazônia, e para o qual as tecnologias estão engatinhando, estamos começando a compreender. E para isso, obviamente, nós temos que entender a relação do homem com a floresta nos últimos 100 séculos pelas comunidades tradicionais. Por fim, o INPA também indica que as florestas secundárias também podem ter um papel positivo na fixação do carbono. Lembrando que quando se queima, se libera carbono, né? Em formato de CO2 e também outros gases. Mas falando apenas de carbono, né? O que é simples de saber é que árvores em crescimento vão sequestrar carbono da atmosfera, qualquer vegetal em crescimento, né? E o que isso contribuiria para diminuir a parte do Brasil e a parte da própria Amazônia na questão do aquecimento global. Bom, nós vamos voltar mais a esse tema mais para frente, mas eu não queria deixar de mencionar que as florestas secundárias podem ter este efeito, tá? Bom, muito obrigado e até a aula 6, que nós vamos tratar da fauna biodiversa.